Já respondendo a pergunta que está literalmente no título desse vídeo, não, Apex Legends não morreu. Diariamente esse jogo tem cerca de 50 mil jogadores na Steam e tem um pico diário de cerca de 200 mil jogadores, além de estar no top 14 jogos mais jogados da Steam. Então não, esse jogo tá bem vivo, pra falar a verdade. Esses bagulho de que o jogo perdeu 70% dos jogadores é só pra chamar atenção, então não, Apex Legends não morreu. E meu intuito principal com esse vídeo não é falar por que esse jogo perdeu jogadores ou etc. É só um pequeno relato meu, como alguém que jogou muito Apex Legends 2021, então chega de enrolação e bora lá. Apex Legends lançou no dia, eu vou tentar falar a data de cabeça baseado no que eu lembro, e se eu acertar vai ser muita farmação de áudio, então bora lá. Apex Legends lançou no dia 22 de fevereiro de 2019, e eu queria conseguir separar o que fez esse jogo, que na época batia de frente com jogos como Fortnite, e hoje, apesar de ser um jogo ainda muito jogado, não é tão falado. Tipo, você que não tá inserido na comunidade de Apex Legends, você não deve ter visto porra nenhuma desse jogo, sei lá, no ano inteiro. E talvez você pense que isso vem porque você não faz parte da comunidade do jogo, mas tipo, Fortnite é um jogo que provavelmente você não joga ou você joga. E se você não joga, você provavelmente sabe que lançou uma temporada nova dos Simpsons, porque Fortnite até hoje é gigante, mas seu rival tá basicamente esquecido, apesar de ainda ser muito jogado. Apex Legends foi desenvolvido pela Respawn e distribuído pela EA. Só isso já diz muita coisa sobre o jogo. E eu acho incrível que esse jogo ainda não morreu. Como que um jogo da EA ainda não tá morto, tá ligado? A maior luta diária da Respawn é lutar contra a própria empresa que comprou eles. Creio que um dos motivos do que fez esse jogo ser tão popular na época é porque Battle Royale tava em hype, Fortnite, Free Fire e PUBG eram a santa trindade há 6 anos atrás. E eu creio que o segundo motivo também seja porque esse jogo tem personagens muito característicos. E se você quer criar um jogo online competitivo, os personagens do jogo têm que ser marcantes, porra. Esse é um dos principais motivos do porquê aquele cocô em formato de jogo não fez sucesso ano passado. Eu sei que nada justifica isso, mas eu creio que um dos motivos de porque Overwatch 1 ganhou o GOAT 2016 seja porque os personagens deles são muito marcantes e porque, pra época, mesmo que ele seja quase uma cópia de Team Fortress 2, ele seja um jogo com personagens muito característicos e marcantes. A galeria de heróis de Overwatch é tão vasta, tem heróis como a D.Va, o Widowmaker e o Doomfist pra aqueles fãs sapequinhas que adoram fanservice, tem o Reaper, o Sigma, o Ramatra pra aqueles fãs chatos que se acham Red Pill. E tem esses personagens pra esse tipo de fã. Sim. E Apex Legends, assim como Overwatch, tem personagens tão marcantes, cara, tão marcantes. Mas nunca vou chegar no pé de Team Fortress 2, nunca. A Valve deu uma aula de como criar bons designs baseado na personalidade dos personagens. Eu pretendo fazer vídeo sobre isso no futuro. Pra mim, os personagens mais marcantes de Apex Legends são a Bloodhound, porque aquilo é um show de design. Eu demorei muito tempo pra perceber que aquilo era uma mulher. O Fuse, o Crypt, o Pathfinder, o Revenant, o Mirage. Até personagens que estão em épocas que ou eu mal joguei ou eu não joguei, como a Alter e a Catalyst. Agora, se tem um personagem que representa design, uma gameplay divertida e uma personalidade boa, é o Octane. Esse é foda demais! O Octane era meu main de Apex Legends quando eu jogava esse jogo lá em 2021. E o motivo de porque eu comecei a jogar com ele foi uma combinação de fatores. Primeiro, ele tem esse design incrivelmente marcante. Tipo, pô, o cara tem prótese de pernas, uma máscara estilosa, roupas que são curtas e bonitas, tem essas luvas, tem essa tatuagem. E tudo muito puxado pro verde no seu design. Ele tem uma personalidade agitada, um pouco descontrolada e responsável. Ele é muito hiperativo e esse é o principal motivo do porquê o físico dele é um físico mais magro, para dar essa ideia de velocidade, de algo esguio, e eu acho isso algo que casa muito bem com tudo em volta dele. A personalidade e o design se completam, isso é lindo, tá ligado? E agora que eu falei do Octane, eu vou falar um pouco do moveset dele. Lembrando que eu não sou alguém que joga muito Apex Legends, a última vez que eu joguei esse jogo foi em 2022, há 3 anos atrás, e eu mal joguei em 2022, até porque o intuito desse vídeo não é um show de informações pros fãs atuais do jogo ou pros jogadores atuais que jogam Apex Legends, e sim um fã antigo, um idoso falando um pouco sobre o jogo. Então não estranhe se me ouvirem falar muito na minha época. Então me perdoem se o moveset dele sofreu algum rework, mudou completamente, porque eu tô falando do moveset dele na minha época. Ele tinha uma passiva que basicamente ele regenerava a vida aos poucos, o que era muito roubado, porque isso inibia você de precisar se curar com as porções de vida. Então eu basicamente só andava com porção de escudo, isso era muito da hora, porque você tinha uma
quantidade limitada de itens que podia carregar na sua mochila, mas pelo que eu lembro você podia aumentar o tamanho da mochila se você achasse itens disso. E poder tirar completamente um item de cura, porque o seu personagem já faz isso, é muito da hora. A sua primeira habilidade é uma injeção que ele mete em cima. Explorar ele 1010 vezes! Isso faz com que ele perca uma quantidade considerável de vida. Na minha época você mal perdia a vida ao usar essa habilidade, mas aí teve um nerf nele um tempo depois, lá em 2021, e essa injeção começou a tirar 25% da vida dele, se eu não me engano. Isso é algo da hora, porque até o moveset dele condiz com a personalidade dele, de ser alguém agitado, rápido, hiperativo, e pelo menos no fator gameplay, estar rápido sempre foi uma das coisas que eu mais considerava OP enquanto eu jogava esse jogo. Eu não sei se o meta ainda é assim, não sei se o meta era assim nem na minha época, sabe? Na minha época, mas pelo menos individualmente, falando de mim, a gameplay rápida dele sempre foi algo que eu adorava. E tem a sua super, que é basicamente uma mola não, um jumper, acho que é assim que se fala, que ele joga no chão, aí você pula e dá um pulão por cima e pode fazer outras coisas da hora no ar. É meio inútil na maioria dos momentos, porque, e ainda mais que demora pra você pegar isso, só que levando em conta que ele é um personagem pra movimentação, você poder se movimentar até no ar, ajuda pra caralho. Eu conheci Apex Legends 2020, mais especificamente no dia 24 de dezembro de 2020, e eu lembro exatamente como foi esse dia. Era dia de véspera de Natal, eu tinha acabado de pegar meu prato, eu botei frango, arroz, farofa e um copo de Coca-Cola. Aí minha família inteira tava conversando e comendo na mesa de jantar. Eu me isolei no meu quarto e tava procurando algum jogo pra eu testar. Enquanto eu navegava pela PS Store, eu achei um jogo que eu já tinha visto há algum tempo atrás, que era o Apex Legends. Aí eu me interessei e baixei. Enquanto baixava, eu lembro que eu saí do quarto pra repetir o prato e depois eu voltei. Aí quando o jogo baixou, era a temporada 7, que se eu não me engano é a temporada da personagem Horizon. E tinha um modo que era sazonal do evento de Natal, que você tinha que capturar um trem, se eu não me engano. Aí eu botei meu prato e o copo de coca em cima do escrivaninha, que eu tenho até hoje, e meu PS4 ficava em cima da escrivaninha. Então eu coloquei meus pés na escrivaninha, o prato de comida na cintura e fiquei comendo Apex Legends, jogando esse evento sazonal de Natal, enquanto amassava meu prato de comida. A memória desse dia é muito confortável pra mim, por alguma razão. Pra vocês terem noção quão viciado eu era em Apex Legends, eu joguei ele mais ou menos de 2020 até a metade de 2021. Só que eu não joguei o mês de julho completamente. Em janeiro, nas férias, eu jogava uma média de 8 horas de Apex Legends por dia. Eu infelizmente não tenho a conta certa, porque eu perdi minha antiga conta da PSN, mas eu ainda lembro dos horários que eu normalmente jogava. E em janeiro eu jogava uma média de 8 horas por dia, e nos meses seguintes, já que eu não tava mais de férias, eu jogava uma média de 6 horas por dia. Que por si só já é muita coisa, ainda mais que eu nunca enjoei desse jogo. E mesmo que eu não tenha um número exato agora, eu fiz uma conta baseado nesses números que eu acabei de falar. Janeiro tem 31 dias. 8 vezes 31 dá igual a 248. Fevereiro tem 28 dias. 6 vezes 28 dá igual a 168. Março tem 31 dias. 6 vezes 31 dá igual a 186. Abril tem 30 dias. 6 vezes 30 dá igual a 180. Maio tem 29. 6 vezes 29 dá igual a 174. E junho também tem 30 dias, ou seja, 6 vezes 30, 180 de novo. E no total eu joguei uma quantidade de horas de Apex Legends que chega em torno a 1136 horas. Lembrando que isso aqui não é um número exato, porque eu infelizmente não tenho mais acesso à minha conta. E obviamente teve dias que teve imprevisto e eu não joguei. Então a quantidade total de horas é menor do que isso. Mas eu creio que chegue a mais de 1000 horas e seja alguma quantidade próxima a isso. Eu tenho tantas, mas tantas memórias com o Apex. Uma dessas memórias é que lá em março, se eu não me engano, eu do nada acabei fazendo amizade com um casal que eram mais velhos do que eu na época, mas ainda eram jovens. E durante mais ou menos um mês, todo dia quando eu chegava da escola, um tempo depois, a gente jogava. Tinha dias que nós era amassado, tinha dia que nós amassava. E se seguiu assim por tipo um mês, 29 dias, sei lá. Aí do nada a gente só parou de jogar e parou de se falar. Todo mundo lá era usuário de PlayStation, assim como eu. A segunda memória se passou no lançamento de um dos modos de Apex Legends, que se não me engano eram 3v3. E esse acontecimento foi nesse mapa aí de fundo. A gente tava sendo amassado, aí por algum caralho de motivo não tinha limite de você poder colocar tipo marcação, tipo tem um inimigo aqui ou esse tipo de coisa.
E como eu era um imbecil, pra tentar irritar meu time, eu comecei a spamar uma marcação vermelha e fazia um barulho muito chato. E ficava na tela do meu time essa marcação, tá ligado? Porque era pra ser um indicativo de que tinha um inimigo ali perto. Então a gente perdeu e um dos caras do meu time foi no meu privado do PS4, tipo no chat do PS4, e começou a me xingar pra caralho, tá ligado? Aí eu comecei a conversar com ele me xingando pra caralho. E eu não lembro como a gente chegou nesse assunto, mas eu falei minha idade pra ele. E quando ele viu minha idade, ele se desculpou pelas coisas que ele disse. Porque eu era mais novo que ele, talvez ele tenha pensado que isso, sei lá, impactaria minha mente. Essa aqui era a foto de perfil dele, talvez eu não ache, mas eu lembro até hoje da foto de perfil que ele tava usando. E a terceira memória não é muito específica, até porque eu nem lembro direito, mas foi de uma vitória muito linda que eu e uns randola teve lá no final de dezembro, naquele modo do trem, que é tipo um modo exclusivo do evento de Natal, se eu não me engano. Foda que eu queria ressaltar algo a mais sobre essa memória, só que eu só não lembro direito, mas eu lembro que foi uma das vitórias mais gratificantes que eu tive jogando esse jogo. Na real, acho que tudo que envolve aquele modo é muito nostálgico pra mim, porque aquele modo é foda demais. Se vocês repararam bem, a thumb diz uma coisa, mas até o momento eu falei coisas totalmente diferentes. Confesso, fiz isso pra chamar atenção mesmo. Até porque, como eu disse, o intuito desse vídeo não é necessariamente falar sobre o estado atual do jogo, porque eu nem sei como tá o estado atual do jogo. Mas na minha época, Apex era lotadaço de problemas. Preços extremamente abusivos, jogadores que não eram punidos por porra nenhuma, porque pelo menos na minha época o sistema de punição era uma merda, tá ligado? Matchmaking todo mal estruturado, além das filas colossais pra começar uma partida. Em 6 meses eu nunca joguei uma partida de dupla na minha vida, porque demorava muito tempo pra começar uma partida de dupla. Só que já teve vezes que só jogou eu e mais uma pessoa. Como se eu não entrei no modo de dupla? Porque o sistema de pareamento é tão bom, é tão lindo, que o jogo começava a partida sem ter a quantidade máxima de jogadores. Aí um monte de gente começava sem o trio, porque sim, o modo primário do jogo é o modo de trio. Pelo menos na minha época não tinha modo solo. E é incrível você começar uma partida no modo trio e começar com você e mais um cara, porque o jogo começou a partida sem esperar todo mundo entrar. Isso era chato pra caralho, tá ligado? Porque você ficava em desvantagem de graça. Além de que esse jogo, por algum cara de motivo, não tinha um modo solo. Não sei se hoje tem, espero que tenha. Esses são alguns problemas que eu encarava jogando esse jogo lá em 2021. Eu não sei se eles foram corrigidos hoje em dia, espero que sim, mas isso aqui são bons motivos de porque uma comunidade pararia de jogar um jogo. Tipo, quando eu fui rejogar Apex Legends 2022, simplesmente demorou 8 minutos pra começar uma partida de trio. Tipo, que porra é essa, tá ligado? Meu tempo não vale nada pra Respawn, pra EA. Eu não posso afirmar se esses erros ainda persistem no jogo. Eu espero que não, mas posso afirmar com certeza que se esses erros ainda persistirem em Apex, nem a comunidade mais fiel do mundo vai aguentar muito tempo jogando o mesmo jogo lotado de problemas que nunca foram corrigidos. Enfim, sou F Galo e até depois. Mas antes do vídeo acabar eu tenho que fazer outro disclaimer aqui no final. Muito obrigado pelos inscritos, vocês são fodas, isso me deixou muito feliz, muito mesmo. Obrigado por fazerem parte dessa minha jornada, vocês são fodas pra caralho.